Mais 9 obras em rodovias goianas são aprovadas pela comissão que define a aplicação do dinheiro arrecadado com a taxa do agro. Quase 40 mil passageiros são prejudicados pela segunda paralisação de motoristas no transporte coletivo de Águas Lindas de Goiás. A nova lei do barulho passa a valer em Anápolis. Eventos e estabelecimentos vão enfrentar regras mais duras para o uso de aparelhos de som. Cidades do Sudoeste se enfrentam no desafio junino para eleger a melhor quadrilha. Cerca de 100 mil pessoas assistem ao show de Roberto Carlos. Estas e outras notícias aí da sua região você vê a partir de agora no Jornal Anhanguera, segunda edição. E 7 minutos, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao J2 desta segunda-feira. Em Águas Lindas de Goiás, motoristas e cobradores de ônibus da empresa Taguatur decidiram manter a paralisação que começou hoje de madrugada. Eles querem reajuste de salários. É a segunda vez que os passageiros ficam sem transporte público nas últimas semanas. Todos os dias, 30 mil moradores de Águas Lindas precisam do transporte semi-urbano para estudar ou trabalhar no Distrito Federal. Transporte, que é para ir para o meu serviço. Este grupo de entregadores de imóveis depende do Vale Transporte, que cai diretamente neste cartão. Ele é da empresa de ônibus que parou de rodar na madrugada desta segunda. Esse aqui é nosso cartão. Se for pagar outro baú aqui, é 8,60 e pouco. Motoristas e cobradores de ônibus cruzaram novamente os braços pedindo reajuste salarial e aumento do Vale Alimentação. Esta é a segunda paralisação só neste mês. No último dia 12, a diretoria da Taguatur recebeu os rodoviários em uma reunião. Apesar da negociação, hoje todos foram surpreendidos com uma nova paralisação. Deixamos bem claro para eles que haveria uma possível paralisação na segunda, que é hoje, se caso nós não obtesse uma resposta, da empresa. Resposta essa que se tornou um silêncio. Nós estamos tendo uma tratativa com o sindicato, que isso se resolve junto ao sindicato, já foi acertado, inclusive homologado, e nós fomos pegos de surpresa com essa paralisação. No início desta tarde, cerca de 15 motoristas voltaram a trabalhar, sob a vaia dos colegas. Em uma reunião na porta da garagem da empresa, 600 motoristas votaram pela continuidade da paralisação. Agora eu vou pagar mais caro, R$ 8,65, vou ter que tirar dinheiro do meu bolso, mais dinheiro, e vai ser um gasto a mais. A gerente da empresa disse que as negociações estão acontecendo via associação, mas ainda não tem uma resposta. Um trabalhador sofreu uma descarga elétrica em uma obra em Mara Rosa, cidade que fica no norte do estado. Foi a segunda vítima de choque elétrico nessa mesma obra. Quem chega com informações para a gente agora é o repórter Matheus Albernaz, que tem mais detalhes. Boa noite, Matheus. Oi, Jonathan, boa noite para você, boa noite a todos. A vítima é um homem de 44 anos. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele teve ferimentos, queimaduras por várias partes do corpo e foi socorrido consciente ao hospital. Testemunhas disseram que ele estava trabalhando ali na limpeza de placas solares no telhado de um supermercado de Mara Rosa, aqui na região norte do estado, e que acidentalmente ele teria encostado na rede elétrica e recebeu a descarga. Ele precisou esperar mais de 40 minutos para ser resgatado, isso porque o quartel mais próximo do Corpo de Bombeiros é em Uruaçu, que fica a cerca de 70 quilômetros de distância. Como o nome dele não foi divulgado, nós não conseguimos atualizar o estado de saúde. A dona do supermercado Empório Líder disse que prestou assistência à vítima e que o homem não trabalha lá, mas não falou também o que vai ser feito para prevenir esse tipo de acidentes, porque já é a segunda vez que acontece esse tipo de acidente no local. Jonathan. Ainda bem que dessa vez a história teve um final feliz, hein, Matheus? Obrigado pelas informações, bom trabalho. A Polícia Civil começou a ouvir testemunhas de uma confusão em um bar em Águas Lindas de Goiás. Esse caso terminou com 2 irmãos esfaqueados, um deles, um menino de 11 anos. Vamos falar então com o Gabriel Boas para saber como é que estão esses irmãos. Boa noite, Boas.
Oi, Jonathan, boa noite para você, para todos. Os irmãos estão bem, se recuperando em casa, eles já receberam alta do hospital, um tem 11 e outro 19 anos. Desde que o caso aconteceu no fim de semana, a polícia já ouviu algumas testemunhas que estavam no bar e a expectativa é que ao longo da semana ouça outras pessoas que também estavam por lá, como os pais dos meninos que são os donos desse bar. Segundo a Polícia Civil, a confusão começou depois que o suspeito que esfaqueou os irmãos teria intimidado algumas pessoas ali no bar para que elas jogassem sinuca valendo dinheiro. Ele até teria conseguido ganhar uma dessas apostas, só que em um momento um dos irmãos disse para ele parar porque ele já estava bêbado, ele iria perder uma dessas apostas. O homem não gostou dessa situação, pegou até uma garrafa quebrada ali para intimidar esses irmãos, mas depois tirou uma faca e esfaqueou os dois irmãos. Os irmãos tiveram que ser encaminhados para o hospital, mas já estão em casa, então se recuperando, como eu comentei, para o pessoal. Esse homem que é o suspeito de esfaquear, ele tentou fugir da polícia, mas a polícia encontrou ele e ele foi preso e deve responder por dupla tentativa de homicídio. Jonathan. Desfecho da intolerância, né, Boazzi? Obrigado pelas informações. O prefeito de Catalão, Adib Elias, já está em casa, se recuperando de uma cirurgia que ele fez na coluna. Na semana passada, o Adib foi transferido aqui para Goiânia depois de sentir muitas dores. Ele teve que passar por uma cirurgia que durou cerca de 6 horas e correu tudo bem. Agora, ele está em casa de repouso e não tem uma data prevista para voltar a trabalhar na Prefeitura de Catalão. Hoje é Dia Nacional do Diabetes. A data é para conscientizar a população sobre o diagnóstico precoce e os fatores de risco da doença. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, existem atualmente no Brasil mais de 13 milhões de pessoas vivendo com essa doença. Receber o diagnóstico de diabetes é sinônimo de uma total mudança de rotina. Entre a papelada no escritório do Paulo, fica a caixa térmica com a insulina e a medicação do dia a dia. A rotina é diferente, porque você já acorda, já tem que tomar a medicação e um café da manhã, mas sem açúcar. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, no Brasil são mais de 13 milhões de pessoas vivendo com a doença, o que representa 6,9% da população nacional. Diabetes é uma doença grave, né, porque ela é um aumento da glicemia, né, que é a quantidade de açúcar na corrente sanguínea. O que a gente orienta para os pacientes é que semestralmente seja feito um exame de sangue. A doença não tem cura, mas tem tratamento. E o Dia Nacional do Controle do Diabetes vem para conscientizar a população sobre o diagnóstico precoce e os fatores de risco da doença. O paciente pode ter um AVC, pode ter um risco aumentado de ter um derrame, um infarto, pode ter uma insuficiência renal. Já começar o tratamento, que é com remédio, na maioria das vezes. Tem umas modificações na alimentação que precisam ser feitas também. O Sistema Único de Saúde, o SUS, oferece todo o tratamento, incluindo a medicação. Em Rio Verde, região sudoeste do estado, o atendimento é especializado aqui neste local, o Centro de Referência em Hipertensão e Diabetes, que atende, em média, 3.700 pessoas, que passam pelo endocrinologista, nutricionista, enfermeira e psicólogo. O paciente ele volta de acordo com a necessidade a cada 7 dias, 20 dias. A Rosane é uma das pacientes. Depois de fazer um transplante de rins, desenvolveu diabetes do tipo 2. Há 8 anos, a palavra viver ganhou um novo significado. Busca cada dia se cuidar, sempre com um sorriso no rosto. Eu me tornar uma pessoa melhor, não me entregar. Ou seja, porque tem muitas pessoas que estavam aí com problemas, só que não sabem onde buscar e ficam à deriva, e eu estou no lugar certo. 2 pessoas morreram afogadas nesse fim de semana em Goiás. As vítimas são uma menina de 2 anos e um adolescente de 14. Vamos falar agora com o Rafael Ferreira, que traz mais detalhes para a gente. Situação que deixa muitos pais preocupados, né, Rafael? Por causa do período de férias que está chegando, é preciso redobrar os cuidados. Boa noite. Boa noite, Jonathan. Sem dúvida, redobrar os cuidados e ter toda a atenção possível para os filhos, né? Infelizmente, tivemos essas duas fatalidades. São vidas extremamente preciosas. A gente nem consegue imaginar a dor que essas famílias estão tendo neste momento. A Ayla Gabriele, ela tinha 2 anos. Ela chegou a ser reanimada, mas chegou no hospital e ela faleceu. Ela estava com a família em uma fazenda distante de Goiatuba, 9 quilômetros. A família até chegou a conseguir o socorro do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros levou ela para o hospital.
hospital, mas infelizmente ela não resistiu. Outro caso que aconteceu também no final de semana foi com um jovem de 14 anos de idade e foi um acidente que aconteceu em uma represa em Itaguaru. O atendimento ele foi feito pelo Corpo de Bombeiros de Jaraguá, que encontrou o corpo do jovem na manhã de ontem. E a gente sabe que agora a gente chega nesse período de férias, essa movimentação toda nos parques aquáticos da região, em outros locais que nós também temos águas naturais, termais, e a gente sabe que é importante fazer com que as pessoas tenham mais atenção e conversamos com o Corpo de Bombeiros a respeito disso também para as cidades. Uma cerca que pode ser instalada, uma tela, uma grade de proteção para que a criança não chegue nessa piscina desavisada, justamente porque elas não têm discernimento necessário para não afogar ali naquele local, né? Retirar brinquedos, tudo que possa induzir com que a criança entre na água, na piscina, sem a supervisão de um adulto. É com você, Jonathan. Boa noite. Obrigado, Rafael. Boa noite para você também. Vamos ver como é que fica, então, a previsão do tempo para amanhã. Terça-feira com tempo seco e muito calor em Goiás. As máximas variam entre 29 e 34 graus. Destaque para as mínimas das regiões leste, sul e sudoeste, que podem chegar aos 11 graus. Em Morrinhos e Cristalina, máximas de 25. Em Itumbiara, calor de 29 graus. Mais 9 obras com o dinheiro da taxa do agro foram anunciadas hoje. O próprio setor produtivo ajudou a escolher as rodovias que vão ser recuperadas. O serviço começa nos próximos dias em 3 trechos. Outros 6 vão receber um estudo primeiro. A GO 040 entre Bom Jesus e o distrito de São Domingos, em Goiatuba, não tem acostamento. Falta sinalização em muitos trechos. O asfalto é fino e os motoristas reclamam da qualidade. A gente que usa ela toda semana só vai danificando os carros da gente, tá horrível. Pela rodovia passam muitos caminhões que transportam a produção agrícola da região sul do estado. Os motoristas sabem como um asfalto melhor faria a diferença. Essa rodovia aqui está desdeixada já tem um bom tempo, né? E a gente puxa safra todo ano, né? Vai evitar bastante coisa, acidente, essas coisas que vem acontecendo. A GO 040 é uma das rodovias que vão receber obras da Goinfra e tiveram a ordem de serviço aprovada nesta segunda-feira. As outras são a GO 080 entre Barro Alto e Goianésia, que já tem o projeto e está com a obra contratada, e a GO 319, de Castelândia a Denislópolis, distrito de Quirinópolis. Vão ser 35 quilômetros asfaltados. A aprovação foi feita numa reunião do Conselho de Gestão do Fundeinfra, que tem a participação da Goinfra e de representantes do setor produtivo. Estando aprovado, a gente já tem a garantia que eles serão priorizados dentro do cronograma físico-financeiro do Fundeinfra. O dinheiro é aquele valor arrecadado com a taxa do agro. Essa quantia vai para o fundo da Goinfra, o Fundeinfra, e depois segue para as obras. Além de aprovar a restauração e pavimentação em rodovias, o Conselho também aprovou o estudo para melhorias em outras GOs. Esse trabalho deve demorar um pouco mais para acontecer. Todos os segmentos rodoviários que estão sendo escolhidos sob os cuidados e os olhares de quem fará grandes investimentos nessas regiões. Então, diretamente impactados vão ser os produtores, que são justamente aqueles que têm sido os grandes contribuintes dessa taxa. A cobrança da taxa começou neste ano. Chegou a ser suspensa pelo Supremo Tribunal Federal a pedido de entidades do setor produtivo e depois foi liberada pela maioria dos ministros do STF. O valor arrecadado até agora foi de mais de 500 milhões de reais. O montante deve chegar a mais de 1 bilhão até o fim do ano. Para 2024, a previsão do Estado é arrecadar quase 1 bilhão e 200 milhões. O Conselho também aprovou um estudo técnico para obras em mais 6 rodovias. Estão na lista a GO 341, entre o trevo da GO 465 até a BR 158, a GO 220 até Perolândia, a GO 194 do trevo do rio Matrinchã até a Ponte Branca, a GO 461 entre o trevo do rio Matrinchã até a GO 221, a GO 050 entre Palmeiras de Goiás e Palminópolis,
além da duplicação da GO 174 no trecho que dá acesso à Tecnoshow, a maior feira de agronegócio da região centro-oeste. A 174, que liga Rio Verde a Montevidéu, não tem acostamento. Com a rodovia estreita e ao mesmo tempo movimentada, principalmente por caminhões, muitos motoristas acabam se envolvendo em acidentes. Eu fiquei 3 meses sem fazer nada, em recuperação e até hoje sem sequelas. Merece 4 pistas. As condições da estrada também não agradam o seu Divino, que é pecuarista e passa diariamente pelo trecho. É difícil uma vez que não tem um acidente, 2 acidentes na rodovia aí, ó. Precisa arrumar isso aí para ficar bom para nós. Tá todo mundo querendo saber quem é o novo milionário do pedaço. O apostador de Anápolis que acertou os números da quina de São João e ainda levou um prêmio de 27 milhões de reais. A lista do que dá para fazer com 27 milhões de reais é grande. Investir esse dinheiro, né, em algo para ajudar também outras famílias, né, emprego, gerar uma renda, né? E montar uma empresa. Também. Para muita gente, ter essa bolada toda na conta não passa de um sonho. Mas, tem um morador aqui de Anápolis que transformou isso em realidade nesse final de semana, acertando os números do sorteio da quina de São João. Agora é só ir buscar o prêmio, que é de mais de 27 milhões de reais. Todo mundo querendo saber quem é o novo milionário de Anápolis, né? A lotérica que registrou a aposta ganhadora já colocou até faixa anunciando. Mas cadê o milionário? Todo mundo está curioso, expectativa de quem seja, né? Se alguém próximo ao bairro, mas até agora não apareceu. A Luciana fez a fezinha e o coração acelerou quando viu que tinha ganhador de Anápolis. Eu joguei na mesma lotérica. Na hora que eu vi o anúncio no Instagram, eu pensei, gente do céu. Aí fui conferir, infelizmente, só acertei um número. O seu Raimundo também jogou e não ganhou. Hoje veio renovar as esperanças. Vamos ver se a sorte vem para mim. Dessa vez, né? Dessa vez. Mas talvez o novo milionário da cidade nem tá sabendo da bolada que tem para receber. Não é não, Jane? Eu ainda não conferi minha cartela, não. Vai que sou eu. A única quina que eu estou acertando é da mesa. Veja a seguir, a nova lei do barulho em Anápolis cria regras mais duras para o uso de aparelhos de som. E cerca de 100 mil pessoas assistem ao show de Roberto Carlos. 7h10, a gente volta já. 7h25, estamos de volta. Tem novas regras para a intensidade de sons e ruídos em Anápolis. Uma ação que foi proposta pelo Ministério Público levou o município a adequar a chamada Lei do Barulho. Quem tem mais informações para a gente é a Letícia Brito, ao vivo de Anápolis. São regras mais duras, né, Letícia? Boa noite. Oi, Jonathan. Boa noite para você e todo mundo que está com a gente. É isso mesmo. De acordo com o Ministério Público, antes a cidade não dividia, pela lei, não se dividia em regiões. Por exemplo, tem a área comercial, a área de casas e hospitais. Então, a regra, a tolerância ao barulho muda. E não tinha essa divisão aqui na lei de Anápolis. E, segundo o MP, a tolerância ao barulho aqui na cidade estava bem acima do que a regra nacional diz. Então, ficou decidido que tinha sim que ter uma nova lei. Isso foi feito, ela já foi publicada, já está valendo. E a nova lei vale, inclusive, para todos os tipos de situação. Movimento em barzinho, som automotivo, festa, até o próprio barulho que a gente faz dentro de casa. A gente também precisa estar atento para não ultrapassar os limites aí do que a lei prevê. E a lei divide em 2 períodos, o noturno, de 7 da noite às 7 da manhã, e o diurno, que é o contrário, de 7 da manhã até 7 da noite. Isso é importante porque varia a tolerância se for à noite ou se for durante o dia. Por exemplo, em áreas que têm casas e hospitais, a tolerância máxima é de 50 decibéis durante o dia e 45 decibéis aí nessa medida do barulho durante a noite. Essa tabela com as regras exatas vai ser seguida pela fiscalização a partir de agora, então, Jonathan. Acaba que é uma medida muito importante para os moradores, sobretudo para a população mais idosa, né, que sofre com os barulhos, né? Letícia, obrigado pelas informações. A Letícia está trabalhando hoje, uma certeza eu tenho, não foi ela que ganhou na quina de São João. Até mais. A BR-452 está interditada para quem segue de Tumbiara para Rio Verde por conta de um acidente grave. Um homem morreu e outras 2 pessoas ficaram feridas. Segundo a PRF, o carro ultrapassou uma carreta perto de uma ponte. E ao tentar voltar para a pista, o carro rodou e invadiu a pista contrária.
bateu na lateral de uma carreta e um dos passageiros, de 39 anos, morreu no local. Outro passageiro e um motorista do carro foram levados para um hospital de Itumbiara. O motorista da carreta não se machucou. Junho está terminando, mas as festas juninas continuam atraindo muita gente por todo o estado. Em Jataí, teve até um desafio de quadrilhas. Na maquiagem para dançar quadrilha, não pode faltar... Não pode faltar glitter. Realça o olho, dá um brilho legal no olho. Para ganhar tempo, os dançarinos se ajudam não só na maquiagem, mas também no cabelo e na hora de pôr o figurino. E a ansiedade pré-apresentação chega até para quem já dança há 7 anos. A adrenalina é muito grande, né? Tem outros grupos aí também, então... Não tem como não ficar, né, expectativa 1000. Mas todo o clima tenso muda assim que eles entram para dançar. São 4 grupos de quadrilha aqui no Desafio Junino. Um de Jataí, um de Mineiros e 2 de Rio Verde. E para chamar a atenção do público, eles usam várias estratégias que vão até além desses clássicos passos de São João. É que o pessoal também investiu em cenas de teatro, em danças individuais e até as músicas da atualidade tiveram vez para sair um pouquinho do ritmo tradicional. Nossa, eu fico toda emocionada, gente. Perfeito, tá tudo lindo. Uma motocicleta pegou fogo em Rio Verde. Em pouco tempo, a moto ficou em chamas. Foi hoje à tarde, no Espelho d'Água. O motociclista de 20 anos disse que estava indo para o trabalho quando começou a sentir ali um calor no pedal. Ele só teve tempo ali de parar o veículo. A suspeita é de pane elétrica. Cerca de 100 mil pessoas acompanharam o show do Roberto Carlos em Trindade. Romeiros que vieram de vários estados madrugaram para ficar pertinho do palco e cantar os sucessos do rei. Não parava de chegar gente e numa vibração contagiante. Como é grande o meu amor por você. Do meio da tarde até a noite, a Praça do Santuário Basílica ficou lotada. A vontade era ficar pertinho do rei e cantar com ele as músicas de uma vida inteira. Levantei às 4 horas, entendeu? Para conseguir um lugar para mim poder ver o rei de perto. Vale a pena? Demais, demais. Eu andei aí uns quase 2.000 quilômetros para chegar até aqui, essa cidade, para conhecer o Roberto Carlos. Roberto Carlos subiu ao palco visivelmente emocionado e agradeceu por estar em Trindade. Privilégio para mim participar de uma festa como essa, maravilhosa, uma festa de fé, de amor. Obrigado por esse carinho, por todas essas coisas lindas que eu tenho recebido de vocês. O rei abriu o show cantando emoções e arrancou suspiros. Em pouco mais de 1h30 de show, Roberto Carlos mostrou que aos 83 anos continua com a mesma qualidade de voz e cheio de carisma. Esses romeiros assistiram ao show de camarote da sacada do hotel onde estavam hospedados. O show está muito lindo, muito bom. Estamos no camarote VIP, no hotel onde nós estamos hospedados. Roberto Carlos passou todo o show falando de fé e de amor e deixou para o final a música que mais simboliza tudo isso. Cantou Jesus Cristo, acompanhado de 100 mil vozes aqui em Trindade. Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Muita emoção? Muita, muita. Um repertório de música e oração ao mesmo tempo. Um espetáculo que, sem dúvidas, vai ficar para a história da Romaria em Trindade. Foi o melhor ano que já teve aqui nos últimos 20 anos. Roberto Carlos para Trindade e para o mundo. E Trindade, que tem todo esse momento, todo esse clima mágico, né, da fé, torna ainda mais especial com o show do rei Roberto Carlos. A fé dos carreiros emociona. Você vai ver agora uma reportagem feita num formato diferente, que mostra um pouco
da força que tem a devoção ao Divino Pai Eterno. A reportagem acompanhou uma comitiva que andou com um carro de boi por mais de 100 quilômetros até a capital da fé. Foram 6 dias de caminhada. Tradição que se repete há 10 anos para esse grupo de Senador Canedo. Meu filho, Cauã, tem 13 anos. Ele é o candeeiro, é o que me ajuda a cangar os bois, pegar os bois cedo e ajuda eu na estrada para guiar os bois. Já puxa essa perna daí. Ele sem eu, ele não faz nada. E eu sem ele também não faço nada. Um completa o outro na arrumada. É emoção muito grande, né? Porque a gente ter uma pessoa igual ele, que é meu companheiro, e graças a Deus o Pai Eterno me abençoou, que ele gosta do que eu gosto. Moço, isso aqui é um café da manhã do carreiro reforçado para aguentar a estrada até chegar ao destino do pouso. Arroz, feijão, carne. Bora rezar para nós ir embora. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Viva o Divino Pai Eterno! Viva! Quando eu tiver condição física e vida, eu quero ir na Trindade todo ano de a pé e, se possível, de carro de boi com meus companheiros, porque pra mim é uma família. Pra mim, o som do carro de boi é como se fosse a fé junto com a gente. Agora é a hora da parada, do descanso, para comer uma paçoca socada no pilão, lá na fazenda. Eu tô indo pela estrada do Divino Lemos. Tem como você mandar a localização? Antigamente não tinha o tal do WhatsApp, nem telefone, né? Aí marcava o horário. Ó, companheiro, tal hora, 7 horas da manhã, nós tá encontrando. Se você não estiver lá, toca pra frente. A fé é muito importante. É o que carrega nós todos eles e que nós pedimos todo dia. Agora nós vamos descer as malas, vai descer os colchão, vamos fazer uma janta, assar uma carne para descansar. Amanhã, nova jornada. Se Deus quiser, com a graça do Pai Eterno. Hoje é o dia mais feliz que nós chegamos na Trindade. As pernas durante o dia dão um pouquinho que anda, né? Mas eu tenho que andar para dar meu pai. A moça vai começando a chegar, né? Chegando na casa do Pai Eterno. A Maria é uma gratificação muito grande. Gastamos 6 dias de viagem, de casa até na casa do Pai Eterno. E a hora que você chega na praça da igreja, você vai vendo o santuário, você já vai ficando aliviado, o cansaço acaba, a boiada fica macia. E é só pedir e agradecer o que Ele dá para nós. Se Deus quiser, não deixar acabar a tradição, né? Emocionante, né? Uma cadelinha brincalhona deu um susto nos tutores. A Aurora prendeu a cabeça no cano que era a saída da água do muro da casa. Os donos quebraram o cano e levaram a cadelinha ao quartel do Corpo de Bombeiros. As equipes usaram um alicate para quebrar aos poucos o cano de PVC até a cadelinha sair totalmente. A Aurora não se machucou. Ela foi entregue, saudável, para a tutora, que mora em Lusiânia. Pronto. Tadinha, meu Deus. Tá bom? Obrigada, titio. Tá bom, tá? Ainda bem que tá tudo bem com a Aurora, né? Uma cadelinha que literalmente entrou pelo cano. 7 horas, 36 minutos. Te desejo uma excelente noite. Me despeço de vocês com imagens ao vivo de Rio Verde. Para te lembrar que amanhã a gente tem um compromisso depois da novela das 6, aqui no Jornal Anhanguera, segunda edição. Outras notícias no Jornal Nacional. Lembrando que você pode ver e rever as nossas reportagens e compartilhar quantas vezes quiser lá no Globoplay. A gente se vê amanhã. Boa noite.